Na Baixada Santista, o número de casos confirmados de coronavírus é de 13. A maior parte dos exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz continua sem retorno. E o número de suspeitos já chega a 587 em toda a região. Quem atualiza os casos para a gente é o repórter Carlos Lopes. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. Santos registra até o momento 10 casos confirmados de coronavírus. Atualmente há 186 suspeitos e as autoridades investigam 8 mortes. São Vicente tem 53 casos suspeitos da doença. Guarujá, 148. Em Praia Grande, há 2 confirmações e as autoridades investigam 112 suspeitos. Já em Bertioga, há 32 casos suspeitos de coronavírus. Itanhaém, no litoral sul, 19. Peruíbe, 2 casos confirmados e 17 suspeitos. Cubatão registra no momento 10 casos suspeitos da doença. E em Mongaguá, também no litoral sul, há 10 casos suspeitos de coronavírus. Lembrando que todas essas amostras de pacientes, para confirmação ou não da doença, são enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, na capital, que é o laboratório referência que faz o diagnóstico do coronavírus. Jamile. Obrigada, Carlos. Em Praia Grande, o prefeito anunciou que ginásios esportivos vão ser transformados em leitos para receber pacientes infectados pela Covid-19. Nós estamos atentos, tomando todas as medidas possíveis, primeiro de fazer com que a gente evite que a doença chegue no tamanho que ela pode vir, como aconteceu nos outros países, mas dizer que nós estamos atentos, fazendo esse cordão sanitário de forma a evitar que haja propagação. Mas se a coisa se agravando, nós temos que estar preparados. Para isso, já estamos iniciando a reforma do Irmã Dulce, ampliando 30 leitos de UTI dentro do complexo, comprando equipamentos para lá. Estamos já com a parceria com a Casa de Saúde, que acaba de abrir em Praia Grande, onde nós estamos colocando 20 leitos de UTI à disposição do poder público. Nos 2 ginásios, Falcão e Rodrigão, vamos instalar 183 leitos para tratamentos de baixa complexidade na questão do coronavírus, aqueles que não precisam ser entubados, aqueles que precisam de cuidados. Uma esperança para o tratamento da Covid-19. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que o país vai adotar o uso da hidroxicloroquina, hoje utilizada para o tratamento de malária a lúpus. Para casos graves de coronavírus, esse remédio será usado. O Brasil já confirmou 2.433 casos da doença e 57 mortes, sendo que 48 delas no estado de São Paulo. Esse procedimento já está sendo adotado e testado em grandes hospitais da capital paulista, como Albert Einstein e os da rede da Prevent Senior. Os resultados têm sido positivos. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, fala, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico, assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. E antes do pronunciamento do ministro da Saúde pela manhã, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou mais medidas contra o coronavírus e pediu reflexão para o presidente Jair Bolsonaro. A entrevista coletiva de Dória foi concedida após reunião com o presidente e os outros governadores da região sudeste. João Dória anunciou mais medidas no combate ao coronavírus, como tem feito diariamente. Uma delas é a Merenda em Casa, que deve beneficiar 700 mil alunos da rede pública estadual, considerados mais vulneráveis. O governo do estado de São Paulo vai repassar, a partir do próximo dia 1º de abril, R$ 55 por mês às famílias de 700 mil alunos da rede pública estadual, um investimento de 40,5 milhões de reais por mês. A medida vai perdurar enquanto as aulas estiverem suspensas. A vacinação contra a gripe para as forças policiais, prevista inicialmente para 16 de abril, foi antecipada para a próxima segunda-feira. A expectativa
é de vacinarmos 100 mil policiais nos próximos 5 dias. Depois de anunciar as medidas, João Dória falou sobre a discussão com o presidente Jair Bolsonaro em reunião virtual com os governadores do Sudeste. Não fiz nenhuma colocação nem de ordem política, nem alterei o tom de voz, nem fiz nenhuma acusação, apenas um registro como brasileiro, como cidadão e como governador eleito do estado de São Paulo. E a nossa proposta, durante toda a intervenção, foi pelo entendimento e pelo diálogo, a integração de atitudes e de medidas, a não relativização desta crise. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto sério, difícil e a maior crise de saúde pública da história do país. No final, pediu uma reflexão ao presidente da República, citando a santa brasileira Irmã Dulce. Não pode haver fronteira entre a solidariedade e o amor ao próximo. Irmã Dulce nos ensinou que as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Pense nisso, presidente. Lidere o seu país, lidere o seu povo, com a alma aberta, com o coração aberto, fazendo bem às pessoas. E não transforme isso numa conflagração, numa luta política e numa disputa eleitoral. Dória também aproveitou para mostrar a contraprova feita pelo Instituto Adolfo Lutz do teste que fez para coronavírus, que assim como o que foi realizado pelo Hospital Albert Einstein, deu negativo. Vamos falar agora da vacinação contra a gripe, que começou segunda-feira em todo o país. Depois de renovado o estoque, a Prefeitura de Santos retomou a aplicação nesta quarta-feira. 31 mil idosos foram imunizados até agora na cidade. O drive-thru da imunização foi montado no centro de convenções. Uma grande fila se formou ao longo da Avenida Francisco Glicério, mas o atendimento era bem rápido. As pessoas recebiam a dose dentro do carro e seguiam adiante. O que o senhor está achando dessa iniciativa? Boa? Muito boa. Hoje está bem organizado, porque na segunda-feira foi uma bagunça, terminou a vacina, não avisavam, as pessoas ficavam na fila. Hoje está organizadinho, está muito bom e rápido. No final da manhã já haviam sido aplicadas quase 3 mil doses. Segundo a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, a iniciativa funciona e deve se repetir ao longo da campanha. No final do dia a gente faz um balanço de quantas vacinas nós temos e aí a gente vai divulgar se vai ter drive-thru ou não, porque nós temos que abastecer também as policlínicas que estarão abertas. A campanha de vacinação contra a gripe em Santos foi retomada hoje, depois que o município recebeu 20 mil doses do governo do estado. O lote chegou na última terça-feira. Em Santos, a primeira etapa da campanha é direcionada aos idosos e profissionais da saúde. Pela meta do estado, pouco mais de 93 mil pessoas estão nesse grupo. Só entre segunda e terça-feira, em Santos, 15 mil doses foram aplicadas. No mesmo período, em São Vicente, já foram aplicadas quase 26 mil doses. Em Cubatão, 5 mil doses. Em Guarujá, mais de 15 mil doses. Em Praia Grande, mais de 20 mil doses. Em Mongaguá, foram 5 mil. Itanhaém, 5 mil. E Peruíbe, mais de 2 mil doses. Os impactos à saúde causados pela Covid-19 têm sido amplamente divulgados em todo o mundo. Mas quais os reais impactos econômicos que podem atingir o Brasil após o período de quarentena? A resposta nós vamos descobrir agora. O cientista político Fernando Chagas está com o repórter Carlos Lopes, que conversa novamente com a gente. Carlos. Pois é, Jamile. São várias questões que nós temos para o Fernando, até para dar uma esclarecida, porque o momento é de bastante tensão, né, Fernando? Boa noite. E bem-vindo ao Caderno Regional. Boa noite, meus cumprimentos a todos. Bastante tensão mesmo, um momento preocupante, mas temos que ter harmonia e tranquilidade para passar esse momento. Fernando, essa guerra entre governantes, ela ainda causa mais instabilidade na população e também é prejudicial à economia? Com toda certeza. Essas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, no confronto principalmente com os especialistas em saúde pública e com os governadores, acaba desorientando a população. E nós precisamos sim, hoje, de um líder que oriente a população para um só caminho.
Poderia o presidente Jair Bolsonaro discordar dos governadores, discordar até dos sanitaristas, mas poderia se reunir com eles, fechados, e tomar uma decisão científica e uma decisão política que orientasse a população numa só direção. Desta maneira fica um confronto, e esse confronto desorienta a população, só atrapalhando o controle da epidemia que está chegando no Brasil. Na economia, toda vez que você cria uma incerteza, uma insegurança, a economia ela reage negativamente. Já é um momento difícil, que a economia deve ter uma desaceleração. Se você não dá uma direção para a saúde, que afeta a economia, em vez de demorar para desacelerar, vai desacelerar mais rápido ainda. O presidente fala em desemprego. Isso vai ser inevitável, Chagas? O desemprego ele vai ser inevitável. Por menos que a economia pare, devido a esse confinamento que está existindo no Brasil, ela vai desacelerar. Desacelerando, as empresas elas vão ter dificuldade de caixa, dificuldade de dinheiro. Logicamente, tendo dificuldade de dinheiro, vai ter dificuldades para pagar os salários. A economia vai chegar no momento que ela vai ter que, infelizmente, desempregar um número de pessoas. Esse número nós verificaremos no andar da carruagem, né? A extensão da pandemia e também a demora desse confinamento. Mas com certeza teremos inicialmente um número relativo de desempregados e depois a tendência é de aumentar se a gente não controlar rapidamente a epidemia. Para socorrer a economia, o governo injetou 147 bilhões de reais. Isso é suficiente? Esses 147 milhões são dinheiros previstos já, dinheiros que estavam previstos no orçamento. Nós precisamos de dinheiro extra-orçamentário. O que é dinheiro extra-orçamentário? Dinheiro que não está no orçamento, dinheiro novo. Colocar dinheiro público novo direto na veia da economia. Quanto seria necessário, então? Eu avalio que seriam necessários 400 bilhões de reais para manter a economia minimamente funcionando. Eu colocaria dinheiro principalmente nas pessoas mais vulneráveis da população. Aumentaria o número de pessoas no Bolsa Família, aumentaria o valor do Bolsa Família, pegaria o cadastro único, que são cerca de 30 milhões de pessoas que não têm nenhuma atividade econômica e que vão passar uma necessidade muito grande e que precisariam de um mínimo de renda. E para as empresas, principalmente pequena, média e microempresa, precisaria dar financiamento e empréstimos para essas empresas, pelo menos para pagar a folha salarial e não afetar o desemprego de uma forma perigosa. Quem poderia fazer isso? BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Chagas, o presidente comentou, Bolsonaro comentou, sobre o isolamento social. Médicos falam que isso não resolve em termos de prevenção, né? E para a economia? Para a economia ela funciona em cadeia. Se um elo da cadeia falha, prejudica toda a cadeia da economia. Então não adianta um elo da economia funcionar, a outra não funcionar, porque na sequência as outras também não funcionarão. Então ou trabalham todas, ou então uma parando vai afetar necessariamente a outra. Para fechar com você, o Brasil vai destinar 4% do PIB, Produto Interno Bruto, para combater a epidemia. A Alemanha, 37%. Estados Unidos anunciaram trilhões para combater a economia. Isso é mais uma amostra que o Brasil ainda não investe o que deve na saúde? Não investe o que deve na saúde. Isso ainda é insuficiente para tratar da saúde nesse momento de epidemia e também não é necessário para recuperar a economia. Eu vejo que o que precisa aplicar na saúde e na economia, no mínimo 8% do PIB. Isso daria cerca de 800 bilhões de reais. Chagas, boa noite. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço, até a próxima. Jamile, voltamos com você. Obrigada, Carlos. Obrigada, Fernando Chagas. E como acabamos de ouvir, a pandemia do coronavírus vai provocar, sim, consequências na economia. Aqui, a Baixada Santista, apesar de um percentual considerável da população ter dinheiro guardado, especialistas também prevêem meses de crise.
A maior parte dos estabelecimentos comerciais teve que fechar as portas. O governo do estado e prefeituras decretaram quarentena no combate contra o novo coronavírus. Para tentar amenizar os efeitos, empresas adotaram algumas medidas. Este escritório de contabilidade em Santos está dando 10% de desconto no pagamento dos clientes neste mês. O sócio garante que a empresa aberta em 2001 nunca enfrentou um cenário como esse. Por enquanto, em março está sendo um desespero, né, para todos em geral, mas ainda não sentimos no escritório esse reflexo todo que acredito que vai começar em abril, né? Porque os nossos clientes vão começar agora a ter aquela perda de caixa por estar fechado, os comércios tudo. Então, os escritórios de contabilidade, a partir de abril, pode começar a sofrer mais com essa crise toda, né? O escritório decidiu antecipar as férias de 4 dos 7 funcionários, uma tentativa de evitar o pior. Tinham férias já programadas durante o ano e a gente antecipou essas férias devido até para resguardar, né? São muitos que pegam condução, que moram em outros municípios. Então a gente fez isso até para preservar, né, a saúde dos que a gente pôde, né? A antecipação de férias individuais, com aviso ao trabalhador pelo menos 48 horas antes, está prevista em medida provisória publicada pelo governo federal para combater os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia. A medida provisória também permite trabalho à distância, regime especial de compensação de horas no futuro se houver interrupção da jornada durante a calamidade pública, concessão de férias coletivas, adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. O conjunto de medidas anunciadas prevê a liberação de 147 bilhões de reais para socorrer a economia do país. O governo também anunciou a antecipação das 2 parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas e a liberação de 3 bilhões de reais para o Bolsa Família. Especialista em finanças públicas, o economista Rodolfo Amaral garante que as medidas vão ter poucos efeitos. Nem sempre o patrão, dependendo do perfil da empresa, vai ter condições de segui-la. Nós não podemos esquecer que 9 milhões de empresas estabelecidas no Brasil são de empreendedores individuais, certo? Tá? Outras 9 milhões têm até 9 funcionários. Esse tipo de empresa não tem capital de giros e não tem nem sequer condições de dar férias assim, sem programação para os funcionários, porque teria que arcar com os custos dessas férias. E não tem perspectiva de receber, porque dependendo do segmento em que ela esteja, certo? A sua outra ponta, o seu cliente, o tomador do seu serviço ou do seu negócio, também está em casa, está paralisado. O economista espera meses de crise. Eu consultei há pouco o banco de dados do Banco Central e verifiquei, na Baixada Santista, a população atualmente tem depositado em caderneta de poupança 19,5, ou poupança ou depósito a prazo, 19,5 bilhões de reais. É esse capital que provavelmente para muitos irá sustentar nos próximos meses se essa paralisação generalizada durar por 2, 3 ou 4 meses. E para impedir aglomerações, continuam os bloqueios na travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. Assim que chegam ao Bolsão na ponta da praia, todos os veículos são parados por policiais militares e guardas municipais de Guarujá. Só é permitido o embarque nas balsas de carros e motos de moradores do município vizinho, prestadores de serviço e de emergência, como viaturas da PM. A travessia nas embarcações foi limitada a 150 ciclistas. O secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, falou sobre as medidas. Para evitar aglomeração e acúmulo de pessoas, o que tem ocorrido normalmente nas nossas travessias de lancha, principalmente. O que nós vamos fazer? A Dersa fez um estudo, vai colocar toda a sua frota em operação com horários escalonados, de maneira que a gente vai reduzir o embarque de passageiro por lancha. Isto vai fazer com que você tenha menor risco de contágio, porque teremos menos pessoas em cada uma dessas lanchas. A limpeza e a higienização das balsas também foram intensificadas como prevenção ao novo coronavírus. Segundo a Dersa, os serviços são feitos a cada viagem entre Santos e Guarujá. É para ajudar a que as pessoas que usam essas lanchas durante a travessia não fiquem sujeitas ao risco do contágio.
Nesta quinta-feira, o tempo segue com sol e temperaturas amenas. Confira a previsão do tempo. O dia amanhece ensolarado em Santos, mas há chances de chover. A máxima será de 31 e a mínima de 22 graus. No Guarujá, o dia será de sol, mas chuvas isoladas podem ocorrer em todos os períodos. As temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. O dia será parcialmente nublado em Cubatão, mas não há probabilidade de chuva. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Já em São Vicente, poderá chover no decorrer do dia. As temperaturas giram entre 22 e 31 graus. Quinta-feira com sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Praia Grande. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. O mesmo acontece em Mongaguá, onde o dia nascerá com sol entre nuvens e há previsão de chuva para todos os períodos. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. Uma boa notícia para os moradores de São Vicente. As tão esperadas obras na Ponte dos Barreiros devem começar na próxima semana. A Caixa Econômica Federal autorizou a fase 2 do projeto de reforma da Ponte dos Barreiros. A empresa responsável pelo serviço vai ser anunciada na sexta-feira pela Prefeitura. As obras já devem começar na próxima semana. Conforme o orçamento, a reforma emergencial da estrutura vai custar cerca de 6 milhões de reais. O acesso está interditado por determinação da Justiça desde o dia 30 de novembro do ano passado, após um laudo do IPT ter apontado o risco de colapso estrutural. Como podemos nos relacionar dentro do novo estilo de vida imposto pela quarentena? Para quem mora sozinho, o desafio é ainda maior. Porém, na matéria a seguir, você vai ver algumas dicas sobre como passar por essa crise de uma maneira confortável e positiva. A Gislaine nos recebe em uma área externa do prédio onde mora. Conversamos mantendo uma distância segura, quase 2 metros um do outro. Em tempos de pandemia de coronavírus, tem que ser assim. A Gislaine é corretora e também atleta de remo e crossfit. Ela nos conta que teve que parar todas as atividades. É necessário, não dá para reclamar. A melhor opção no momento é seguir as regras e manter bons pensamentos e vibrações. Fazer os esportes em casa, né, manter uma frequência bem legal, escutar uma música bacana, manter energia positiva, felicidade, né, que a gente não pode entrar nessa frequência de tristeza, né. A corretora mora sozinha e nos conta o que tem feito em tempos de isolamento social. O celular ajuda. É rede social, é o WhatsApp, essas coisas assim, né? Chamada de vídeo, para a gente se manter, né? E conversar com as pessoas, passar um pouco de energia boa para elas, né? A Gislaine é um exemplo de como a gente deve se comportar em meio a essa crise. Quem diz é a psicóloga Gisela Monteiro. Tecnologia está aí para nos ajudar. Qualquer isolamento mesmo, quer dizer, alguém absolutamente só, se a pessoa já vive só, ela deve estar acostumada a isso. Se ela não está muito acostumada e é um isolamento mais extenso, sempre a manutenção do vínculo, do laço, da conversa, do papo, via tecnologia, via tela, mediando essa relação, ou via áudio também. Segundo a psicóloga, estar bem informado é bom, mas é preciso manter a mente saudável. Quando você se vê pensando, né, naquele o looping da desgraça, do fatalismo, da coisa ruim, você tem que se concentrar no próprio pensamento e escolher pensar em outra coisa. Então se distraia, leia um livro, veja um filme, faça a palavra cruzada, qualquer outra atividade para te tirar dessa situação. Uma dica bacana também é aproveitar o tempo de isolamento social para refletir e meditar. Essa reflexão que muitas vezes a gente não tem tempo, porque está na correria do dia a dia, lutando para pagar boleto de final de mês, a gente vai ter mais tempo agora para pensar sobre a gente. Eu queria propor isso, que a gente usasse para pensar sobre a gente mesmo, não ficar também só pensando fora, né? E o que a gente tem de parcela, o que a gente pode fazer, o que a gente tira disso, quais são nossos valores. Acho que isso tudo é importante nessa hora. Dicas valiosas. E a nadadora da Unisanta, campeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, se pronunciou sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fala pessoal, tudo bem? Demorei um dia aí para estar podendo vir aqui falar um pouquinho com vocês.
Como todo mundo já sabe, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 passou para o ano de 2021, mas a gente ainda não sabe as datas nem nada, mas acredito sim que foi a melhor decisão a ter sido tomada. Primeiro porque saúde sempre vem em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar muito, e acho que foi uma decisão sensata e a gente precisava disso para ter uma tranquilidade agora de poder se preocupar com a saúde e depois voltar a dar o nosso 100% a cada treino. Todo mundo sabe como é atleta, não quer perder nem um segundo, né, de preparação, mas é isso. Agora a gente continua com o mesmo sonho, tudo igual, só que foi adiado por um ano e a gente segue treinando assim que for possível, que acabar essa quarentena, a gente segue treinando rumo ao nosso maior sonho. E você pode falar com o jornalismo da Santa Cecília TV pelo telefone 13 982 28 8219. E a edição de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado pelo Santa Portal. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, um excelente fim de noite. Tchau!